This is number 5. Ok, isso aí? Esse é o número 5. É o vídeo 5 da nossa série de 6 vídeos aqui no canal da Geartech no YouTube. Você, como um eletricista de automação residencial, um expert em automação residencial, você como um integrador de automação residencial, você tem que entender o que a gente vai passar nessa videoaula. Primeiramente, se você não me conhece, meu nome é Matheus Góes, é um prazer gigante ter você aqui com a gente na Geartech. Nessa videoaula, a gente vai falar sobre transições, de sair desde uma elétrica convencional, passar por pré-automação e até acabar nos módulos, os famosos touchpads. Então, você é um eletricista, você é um expert, você é um robista. Fique muito bem enraizado essas ideias, principalmente a ideia de pré-automação que a gente fala nessa videoaula. Então, eu acho que sem mais delongas, let's go! Vamos automatizar, porque a gente quer realmente de verdade falar. Ligar a luz, Alexa, bora lá! Para que você entenda quão incrível está essa videoaula na postura dela, na estrutura que ela vai nos trazer. A gente vai sair da parte elétrica convencional, a gente vai passar pela pré-automação e a gente vai para a automação. Mas, Matheus, como assim? Fazendo uma transição. Se você entender esse processo, esse procedimento, entender todas as etapas que eu vou fazer nessa videoaula, se você estiver com isso enraizado na sua mente, você está no topo do mercado, porque você está entendendo, você teve a visão do mercado. Você soube o que é a parte elétrica convencional, como um eletricista convencional. Você viu e vai ver a pré-automação, o que é preparar uma casa para a pré-automação, tanto centralizada quanto descentralizada, que a gente fala em módulos, em caixinhas 4x2. E você viu a automação. Você sabe que são módulos de automação, como funciona e como liga eles e como configura. Então você conhece o mercado de automação. Você viu a aplicação como eletricista de automação residencial. Essa videoaula tem um compacto de tudo isso junto e misturado. É a mesma coisa a gente colocar um monte de ideias no liquidificador, bater e tomar um vitaminado de ideias. Fez até bem. E conceito. Então é isso, você entendendo, enraizando isso na sua mente. Olha, você vai acontecer uma situação que a gente fala muito isso no modo de venda, seu cliente não quer automatizar agora, mas você prepara essa casa para uma futura automação. Seu cliente não tem condições financeiras de investir agora nisso, mas você deixa preparado para automatizar no futuro. Seu cliente quer agilidade na mão de obra, talvez ele nem queira automação, mas ele quer uma parte elétrica melhor, ele quer algo bem feito, mais elaborado, você quer ter agilidade na sua mão de obra, então você vai para os relés de impulso, para a pré-automação. A parte elétrica convencional, você só deixa ela para fazer, ela vai existir ainda, vai continuar existindo, mas para os casos mais exclusivos, algo que você vai fazer um trabalho social lá na sua igreja, na sua paróquia, enfim, onde você faz um culto religioso, enfim, onde você está fazendo um trabalho solidário, voluntário, que a gente sabe que isso não pode ter gasto, qualquer gasto a mais, então você sim faz um interruptor simples, faz uma parte elétrica convencional nesses momentos. Tá? Mas quando você for trabalhar com automação profissionalmente, você tem que lembrar que tempo é dinheiro e o seu tempo é fundamental para o jogo. Então nessa videoaula, sem mais delongas, eu vou trazer para você essa transição entre a parte elétrica convencional, a pré-automação e a automação residencial junto, tudo misturado, trazendo conteúdo para você de forma prática, rápida e leve. Então, para você ficar por dentro de como a gente vai fazer a tratativa dessa videoaula, eu quero que você entenda como a gente vai proceder. Eu vou apresentar o local para você. O local vai ser uma sala, um ponto comercial, é uma pequena sala 5x5, tá? Não importa o tamanho da sala, mas eu quero que você entenda aqui que ela possui 2 circuitos de iluminação. 2 circuitos de iluminação. Simples assim, 2 circuitos simples, não tem paralelo, não tem intermediário. Então a gente vai começar com a parte elétrica convencional, aqui só tem mas 2 interruptores simples. A gente vai fazer a montagem de 2 interruptores simples, você como eletricista já está craque nisso, fazer a ligação de 2 interruptores simples.
Depois que a gente fazer a ligação dos interruptores simples, a gente parte para o série 27 da Finder, a série 27, que é o nosso relé de impulso. É esse carinha aqui que a gente vai fazer a ligação pré-automação. Fizemos essa parte muito bem feita, com boas práticas elétricas. Vamos para o nosso amigo touchpad Wi-Fi de 3 canais. Nem vou chamar ele de Sonoff aqui nesse momento, eu quero que você chame ele de touchpad Wi-Fi. É um dispositivo de automação Wi-Fi. E vamos fazer a instalação dele junto. Você entendendo esse procedimento, entendendo que boas práticas elétricas mudam o jogo, você entendendo o conceito disso, você já vai estar na frente, você já vai estar no futuro da sua concorrência. Você, como um bom eletricista de automação residencial, você entender esse procedimento e você aplicar isso no seu trabalho, você aplicar isso no seu serviço, no seu dia a dia, com certeza a automação vai ser algo a mais depois que você executou a parte elétrica. Porque você executou uma excelente parte elétrica, a automação é só questão do cliente querer ou não, porque está pronto para automatizar. Te vejo no Flipchart, depois a gente coloca os nossos EPIs e eu te vejo lá no campo instalando. Bora então, bora pra ação, que a gente realmente quer é a automação. Então vamos lá, antes da gente iniciar a transição, é claro que a gente tem que começar com o start, com o início, e aqui a gente vai começar com a elétrica convencional. Lá vai ter somente 2 circuitos de iluminação, como eu falei para você, é um ponto comercial, uma sala simples. A gente tem plafond e spots. Então vão ser 2 circuitos de iluminação simples. Só para deixar bem claro para você, 2 circuitos de iluminação. Lembra quando a gente faz circuito, a gente pode colocar 2 SKT, 2 circuitos. São simples, tá? Não vai ter intermediário, não vai ter paralelo. A gente quer deixar o mais simples possível para você entender. Então vão ser 2 circuitos simples. Os cabos já estão passados na nossa caixinha 4x2. Os cabos já estão passados lá na nossa caixa 4x2. E como a gente passou os cabos ali para fazer a parte elétrica convencional? Matheus, o que tem de cabo? Quais os cabos passados aqui dentro? A gente vai ter, então, que vem lá do nosso QDC. Lembra do QDC? Quadro de distribuição de circuitos. A gente tem a fase, vai descer na caixinha, então a gente vai ter fase. E a gente vai ter o neutro também vindo do nosso quadro de alimentação. Então a gente vai ter fase neutro na caixinha. Aí já está a grande parada do eletricista de automação residencial, que tem que estar muito bem enraizado. Fase neutro na caixinha 4x2. Circuito de iluminação aqui não está ligado com tomada, aqui não está em circuito compartilhado com tomada que tem DR, é um circuito puramente de iluminação. Então a gente veio com fase neutro na caixinha, descemos com ele lá. As iluminações, lembra lá da parte elétrica convencional, isso está bem explicado lá no módulo de elétrica, que a gente, no Brasil, a gente desce com o neutro na caixinha, fase vai para a iluminação, e o que surge aqui no meio? O retorno, tá? Então, como que vai estar ligado aqui na nossa parte elétrica? A gente vai ter o retorno do circuito 1, e eu vou ter o retorno do circuito 2. Mas, além, eu também trouxe o neutro desse circuito, do circuito 1, eu trouxe para a caixinha. Então, eu mandei uma fase, que é o retorno, logicamente, retorno da fase, e mandei o neutro também para o circuito 1. Eu repeti esse processo para o circuito 2. Eu mandei para o circuito 2 o retorno e também mandei um neutro. Então eu tenho o neutro do circuito, e aqui ele não chama mais retorno, mas eu vou colocar como retorno, ele vai ser o comando, o relé, que ali vai estar na nossa automação. Então, dentro da nossa caixinha, a gente vai ter 6 fios lá. Matheus, mas por que você tem que ficar mandando o neutro junto com o retorno e não manda um neutro só e compartilha entre os 2 circuitos? Dá também.
Se você quiser adotar essa prática, fique à vontade, redução de custo, cabo, eu acho que você reduz quase nada de cabo aí, lógico, em questão de valor para uma obra como um todo, se você mandar um parzinho de cabo. Por quê? No futuro, você pode utilizar circuitos dimmer, tá? Isso é bem importante. E quando você usa circuito dimmer, como você aprendeu lá nos módulos dimmer, aqui já está preparado, o circuito está dividido, bonitinho, não vai ter interferência, não vai ter problema de compartilhar neutro com outro circuito. Se você quiser dimmerizar essa iluminação, você dimmeriza. Então, sem mais delongas, é isso na parte elétrica. Aqui no circuito 1, eu vou colocar aqui como SKT1, eu coloquei ele como a identificação da anilha como load 1, L1. O L1 vai ser os nossos plafons lá que a gente vai ter, dessa salinha. E no circuito 2, eu renomeei circuito 2 como L2, lá na anilha, tá? Então, aqui no L2 a gente tem o spot. Legal? Matheus, por que L? L do inglês é load. E o load é igual a carga. A gente vai ver com mais detalhes lá no campo. Então é isso, sem mais delongas, vamos para elétrica convencional, que não é uma elétrica convencional, porque aqui a gente já pensa em automação. Eu saio do meu QDC, aqui vem do nosso amigo QDC, eu venho do QDC, desço dentro da caixinha 4x2, fase neutro de iluminação, não paro com neutro no teto, e eu venho e trago todos os meus circuitos de iluminação, o retorno, que seria a fase, com o neutro, para dentro da caixinha. Então assim eu vou jogando sucessivamente, porque no futuro eu posso utilizar um circuito dimmer. Sem mais delongas, vamos passar, vamos colocar o EPI para a gente fazer a elétrica convencional rodar. Simples assim, 2 circuitos, 2 interruptores simples, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Então, a gente vai iniciar com a parte convencional. A gente tem 2 circuitos aqui, 2 interruptores simples. Essa é a linha da ABB, a linha 1, o pessoal perguntou. Aqui, ó, a gente tem spots e tem plafond. 2 circuitos no teto. Na caixinha, legal? Eu desci L1, circuito 1, L2, circuito 2. Matheus, por que L você põe? Eu ponho L de load. Load em inglês é carga. Tá? Aí aqui, ó, circuito 1 vem do QDC, lembra lá que veio do nosso amigo QDC, veio do painel elétrico, tá? Fase neutro vindo do QDC, e aqui a gente tem 2 circuitos. Matheus, por que você não emenda, não puxa o neutro só para cima e emenda os 2? Pessoal, agora você está trabalhando com relé. No futuro você vai trabalhar com dimmer, o canal já está dividido. Importante isso. O segundo passo aqui foi o que eu falei para você ontem, da gente colocar as identificações, anilhas e terminais. Então tá pronto. Eu emendei a fase aqui, que vai ser 2 interruptor,
juntei os neutros nessa outra emenda Iago e deixei load 1 e load 2, que um é referente aos spots e outros aos plafons. Legal? Então aqui, ó, simples assim, a gente fez todas as boas práticas elétricas aqui, preparando para automação, 2 interruptores simples aqui, parte elétrica convencional, a única diferença é que a fase neutro se encontra na caixinha, os neutros estão aqui, tá? Aqui a gente tem spots e aqui a gente tem os plafons do cômodo.